Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma semana. Hoje são segunda-feira, né? Pela misericórdia de Deus, já 8 horas e 30 minutos, horário de Manaus. E mais uma semana de reflexão. Este ano de 2022, Deus colocou na minha vida um propósito de falar sobre a questão da ousadia. No mês 3, a partir de março, eu quero fazer a inauguração deste ministério. Um ministério que já tem 10 anos que eu trabalho nele, 10 anos que eu trabalho nesse projeto. Trabalhava de uma maneira itinerante, mas aí Deus ele trabalhou mais profundo na minha vida e passou para que eu pudesse organizar um ministério, mas ter um local fixo. Porque quando a gente trabalha itinerante, muitos olham como você seja uma pessoa sem compromisso, né? Então eu resolvi fazer a fundação do meu ministério, que é Obra Missionária Construindo Shalom, em homenagem a onde eu me converti, que era a congregação Shalom do campo da ADS, que é a Assembleia de Deus de Sobradinho, Ministério de Madureira, lá em Brasília. Então, em homenagem à congregação Shalom, eu resolvi levar esse nome, Obra Missionária Construindo Shalom. Então, toda a minha formação teológica, a metade da minha formação teológica e espiritual foi criada, foi constituída na Assembleia de Deus Madureira. Tudo que eu aprendi de base, de vida, de base espiritual, foi na Assembleia de Deus Madureira. Por que, pastor, você está explicando isso? Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente titula um ministério, as pessoas pensam que você já é mais um rebelde, mais um desviado, mais uma seita, né? Então eu não sou isso. O meu ministério é um ministério que eu venho orando há muito tempo, 10 anos trabalhando nesse projeto, mesmo de 2011 para cá, que foi o tempo que eu saí da Madureira, que eu vivo trabalhando nesse projeto. 10 anos agora, 2021, fez 10 anos, vai para 11 anos. Então não é um ministério criado de qualquer maneira, é debaixo de muita oração, debaixo de muita lágrima, debaixo de muita humilhação, de sacrifício, para poder você ter um local físico e Deus aprovar, para poder você ganhar alma para Jesus. O campo, ele é um campo extenso. Vim de Brasília, 25 anos morando em Brasília, e de Brasília a Manaus. Mas o campo missionário tem aqui em Manaus, onde eu estou fazendo a primeira unidade. Aí vem a questão de Brasília, que é onde eu quero fundar a questão da centralidade do ministério. E tem a questão da Bahia, a questão do Piauí e outros lugares que Deus pode ainda colocar no meu coração. Por isso que o projeto é NNCO. N de Nordeste, N de Norte e CO de Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a parte de Brasília e algumas outras que podem surgir, que estiver dentro do setor do Centro-Oeste. Nordeste, tudo que tiver voltado à questão do Nordeste. E Norte, tudo aquilo que tiver voltado à questão do Norte. Aqui, Manaus é Norte. Então, nesta manhã, eu quero trazer mais uma reflexão bíblica, a reflexão bíblica número 274. Quase 300 reflexões já estou chegando neste canal do YouTube. O canal é esse, o mesmo nome, Obra Missionária Construindo Shalom. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Lá eu já tenho 39 pessoas inscritas. Ah, pastor, mas é tão pouco. Mas a gente tem que ser fiel no pouco, que no muito Deus vai colocar. Toda honra e toda glória é dada ao nome do Senhor Jesus.
Eu não estou aqui para criar números, né, mas para trazer qualidade. Esses poucos que estão inscritos no canal, que ouvem as minhas reflexões todos os dias, com certeza, se eles colocar em prática, as suas vidas vai mudar, vão ser transformadas. Não pela pessoa do pastor Edson, mas pelo conteúdo que eu passo, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, aonde ela entra, em qualquer lar, em qualquer vida, ela tem um efeito positivo, muda completamente a vida da pessoa. Então, nesta manhã eu quero entrar de novo, voltar da questão do tema. O tema é o mesmo tema que eu vou usar no dia da inauguração, que vai ser em março. Estou aí projetando para o dia 4 de março, que vai dar um dia de sexta-feira. Só um dia mesmo, só para consagrar o lugar e começar as atividades. E o tema vai ser ousadia ou timidez, voltado na questão lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que eu até já coloquei em algumas redes sociais. Tá aí, ó. Ousadia ou timidez? Esse é o tema que eu vou estar usando no dia da inauguração. Ousadia ou timidez? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. Esse é o versículo chave do tema que eu vou estar inaugurando no dia 4 de março de 2022, mas é um tema, o versículo chave que eu uso para essas reflexões que eu vou estar trazendo neste ano de 2022. Creio que eu vou aí até onde Deus determinar que eu vá. Eu queria o ano inteiro, mas que seja da vontade do Senhor. E hoje, por essa manhã, eu quero trazer as bases da ousadia. Aí eu quero trazer aqui 5 bases que você precisa ter para que você possa verdadeiramente ter a ousadia do Espírito. Eu estou falando aqui de a ousadia positiva, a ousadia divina. Não é uma ousadia voltada à questão da carnalidade, da ignorância do homem, abuso de autoridade, não é isso. Aqui o versículo bíblico que eu estou citando é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que fala: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força. Em outras versões fala de poder, de amor e de poder, né? E de poder. Então você vê que tem a questão do amor, tem a questão do poder, e em outras versões fala que é equilíbrio. Nessa questão de poder está voltada ao equilíbrio. Então tem 3 verbos dentro desse versículo. Está falando na questão de um espírito de força, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Então a mesma maneira que você precisa ter o poder, né, você precisa ter o amor e precisa ter o equilíbrio. Porque se a pessoa recebe poder na sua vida, um poder, e é um poder que Deus está derramando na sua vida, e você não tem o amor de Deus, você vai utilizar esse poder de uma maneira desequilibrada. Por isso que o último verbo é o que? É voltado à questão do equilíbrio. Você vai encontrar na versão internacional, você vai encontrar essa questão desse verbo que eu estou falando para você aqui. Você encontrar a parte do equilíbrio. Senão você não vai encontrar, em outras versões só vai bater conforme eu estou passando aí para você aí. Vai falar: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e poder. Na versão internacional, ela é uma versão melhor. Eu gosto mais da versão internacional, que vai falar assim, na versão internacional:
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Covardia é o inverso de timidez. Então, uma pessoa que é tímida, ela é covarde, né? Aí aqui fala, mas de poder, beleza, e de amor e de equilíbrio. Então, Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Porque se você vai receber um poder tão grande, que é o poder de Deus, que está sendo derramado na sua vida, e você não tiver o amor de Deus, você faz besteira. Por isso é que você precisa ter o amor, para quando você for usar esse poder, você não usar para destruir as vidas, mas sim para edificar as pessoas. E o equilíbrio, para que você não venha ser uma pessoa desequilibrada. A ousadia do Espírito precisa ser uma ousadia que seja encaixada com o amor e o equilíbrio. Porque uma pessoa desequilibrada, com ousadia, com poder nas mãos, ela faz besteira. Isso em todos os sentidos. Secularmente falando, tem até um ditado que fala assim: você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, ou tira o poder dela. E aí você vai ver a verdadeira pessoa se manifestando. O obreiro dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, você consagra ele e dá poder, que é o poder de Deus, o poder do Espírito, a ousadia, e você vai ver como é que ele vai se manifestar. Se ele vai ter o espírito do amor, vai ter o amor de Deus, o amor ágape, ou ele vai ter equilíbrio, que é o fruto do Espírito, ou vai ser o inverso. Porque tanto você, para conhecer a pessoa, tanto você dá o poder e tira, ele vai se manifestar. Se você tira, ele também vai se manifestar quem é verdadeiramente a pessoa. Então, é só um lembrete que eu estou trazendo para que você possa entender o que eu estou passando aqui nesta manhã. A ousadia do Espírito, você vai receber poder, você vai receber amor, você vai receber equilíbrio para poder você fazer o que precisa ser feito na sua chamada que Deus colocou na sua vida. Então, nessa manhã eu quero falar sobre as bases da ousadia. A primeira base que você tem que saber na sua vida, você precisa ter, a primeira base é a rocha, é você estar firme na rocha. Mas quem é a rocha? Jesus. Jesus é a principal base da sua ousadia. Porque se você não tiver essa base, fica muito difícil para você. Jesus é a nossa base de ousadia. Tudo que nós fazemos dentro da ousadia do Espírito, Jesus é a centralidade de tudo. Lembre-se disso. Obreiro que tem a ousadia do Espírito e não tem Jesus como base, não tem a rocha principal como base, ele cai. Por que tem muitos obreiros, muitos pastores, evangelistas, missionários, que a gente bem espera a notícia, fulano de tal, esse. Ele tinha ousadia, mas cadê o amor que ele não colocou em prática? Cadê o equilíbrio que ele não colocou em prática? Então, poder derramado sobre a vida de um pastor, de um obreiro, de um diácono, seja qual for o seu título, se ele não tiver o amor ágape para poder liderar esse poder, não tiver o equilíbrio, ele cai. Então a primeira base para esta ousadia é Jesus. Depois você vai procurar aí, pega uma caneta e note, para poder você ir lá consultar. Efésios capítulo 3, versículo 12, onde vai dar ênfase e apoio voltado à questão do que eu estou falando aqui da primeira base, que é Jesus. Por que, pastor, você está fazendo as reflexões de 2022 diferentes? Justamente porque eu quero ver você sendo abençoado com a estrutura bíblica dentro dessas reflexões que você está ouvindo.
Porque se você tem uma estrutura bíblica, com certeza você depois vai colocar em prática e vai ter efeito. Por isso que agora essas reflexões de agora por diante, elas vão ser mais profundas, elas vão ter mais fundo teológico, fundo bíblico, mais um alimento mais sólido, para que você possa se levantar e possa colocar na sua vida e as coisas começar a mudarem na sua vida. As reflexões anteriores eu citava versículos, mas não é igual a essas que eu vou fazer agora de agora em diante. Isso foi coisa que Deus colocou no meu coração, porque a minha chamada foi essa. Deus me chamou para discipular, para ensinar, né? Um grande ensinador. Aula da escola dominical, muito tempo eu dei aula da escola dominical. Nos cultos de doutrina, sempre estava nos cultos de doutrina, sempre nos cursos teológicos, sempre. Então o meu mundo é esse, é o mundo do conhecimento, é o mundo do poder também, porque temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Graça no sentido de poder, unção, conhecimento no sentido de buscar mais a fundo as Escrituras Sagradas, para que você possa, no futuro, você não sofrer danos na sua estrutura espiritual. Então a primeira base que você precisa ter na sua ousadia que você recebe do Espírito é Jesus, primeira base. A segunda base que você precisa ter na sua vida é a questão da esperança. A esperança no sentido de que nós estamos preparados. A nossa maior esperança é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida e nós vamos morar com o Senhor. Temos uma esperança, temos uma promessa. É uma base. Você não vai receber poder, um poder tão grande desse na tua vida, para você não ter esperança de nada. Para que essa esperança? Para que o motivo de tanta ousadia? Esperança na sua vida, trazer esperança para as pessoas, que existe um mundo melhor, que existe uma vida melhor após essa, né? Que é a salvação da alma da pessoa, a salvação individual e coletiva da alma de todos os seres humanos, que vai prestar conta a Deus. Então temos que ter essa esperança, é uma base. Onde é que você vai encontrar essa referência? Pega a caneta e nota aí. 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Você vai encontrar lá, medite, para que você possa se enriquecer. A terceira base da ousadia é a questão da oração. O crente que diz que tem a ousadia de Deus e não ora, fica difícil. A ousadia vai vir através da oração. Quando você dobra o joelho e começa a falar com o Senhor, começa a se comunicar com Deus, automaticamente, dentro de um mundo espiritual, você começa a receber a ousadia, porque tu está falando com Deus. E Deus, automaticamente, ele já distribui aquilo que o céu quer sobre a sua vida. Então você começa a ter ousadia voltada àquilo que você está fazendo no seu ministério, na sua chamada, na formação de obreiro para o campo, no seu projeto, tanto pessoal como também secular. Você tem a ousadia, é diferente, você tem alegria, você tem prazer de estar fazendo aquilo que Deus colocou na sua vida. Então a oração é uma base fundamental na sua vida, porque se você não ora, eu desconfio de onde é que vem essa ousadia sua, porque não é uma ousadia do Espírito, não tem como. Porque muitas vezes a pessoa confunde a ignorância, confunde tudo pensando que aquela ignorância é a ousadia. Não é carne. E aonde há carne, não há o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus está, há fartura em todos os sentidos. Por isso que nesta manhã eu estou te explicando sobre as bases da ousadia espiritual. A ousadia em Deus. A ousadia em Deus. Então, a primeira base eu falei sobre Jesus. A segunda base eu falei sobre a esperança. E a terceira base eu estou falando voltado à oração. Aonde eu posso encontrar esse registro bíblico, pastor? Se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31.
Você vai lá e vê quando os discípulos e os apóstolos estavam reunidos esperando o Espírito de Deus, aonde o Espírito de Deus chegou naquele dia de Pentecostes e batizou a muitos aí naquele momento. Então, precisamos estar sempre orando, né? Orar sem cessar, temos que orar sem parar. A oração é o alimento da alma, é a respiração da alma. Não tem como o crente que não ora ter sucesso. Você só vai ter sucesso se você ora. Você só vai ter ousadia se você ora. Senão, fica complicado, meu irmão e minha irmã. A quarta base para poder você verdadeiramente fazer o que é correto é a comunhão com Deus. Você tem que estar sempre em comunhão com Deus. Comunhão em todos os sentidos. Você precisa estar em comunhão com Deus, com os irmãos da igreja, com os trabalhos da igreja, com a questão da oração, com a questão das escrituras sagradas que você tem que estar estudando, né, se aprofundando. Comunhão na Santa Ceia, tem que estar comunhão no corpo geral de Cristo. Então você precisa dessa base também. Você não é uma pessoa distinta, separada, porque você não vai conseguir vencer. Você tem que estar injetado na videira verdadeira. Tem que estar injetado no corpo de Cristo. Não é titulado na sua placa da igreja. Se você estiver titulado na placa da sua igreja, você está perdido. Você não está no corpo de Cristo, você está numa placa, num título. É o que acontece com alguns que com o tempo eles desmoronam. Por quê? Porque a sua base da sua ousadia é só no título, só no nome da placa. E isso me preocupa muito. Então, se tu quer ter uma base na tua ousadia, é comunhão. Comunhão com Deus é desse sentido. Como é que eu chego na igreja de fulano de tal, porque o nome é diferente da minha, e aí você muitas vezes se titula que a única salvação só vai vir da minha igreja, o resto é tudo perdido, está tudo errado. O corpo de Cristo é toda a igreja é a noiva de Cristo, são todos aqueles que estão na videira. Quando nós chegar lá no céu, não existe condomínio, ou cada um vai estar lá dentro do seu apartamento. Não, esquece isso, meu irmão. Esquece título de placa. Eu tenho aqui o meu nome aqui só para poder titular, para ser mais organizado, mas eu não me aprego e não fico preso a título, a nome de placa, de jeito nenhum. O meu ministério é obra missionária construindo o Shalom, mas tem que estar no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Então, a outra base, a última base da ousadia é a questão do sucesso acumulado. O sucesso são o sucesso acumulado e as experiências da vida. Então, tudo aqui, o que é o sucesso acumulado? Os sucessos acumulados são aquilo que você conquistou durante a sua caminhada cristã, que também vai te dar uma ousadia na sua vida. Por quê? Porque quando acontece um milagre, acontece outro milagre, acontece uma mudança, acontece uma transformação, isso vai se acumulando dentro do teu currículo para com o céu. E as pessoas vão ver o fruto que você está dando. E isso traz um certo tipo de ousadia na sua vida. Então, são sucessos acumulados, experiência da vida, que é a experiência obtida na sua vida, que também é uma base da ousadia de Deus. Porque se você não tem sucesso acumulado, não tem experiência obtida, como que você vai ter base nessa ousadia? Essa ousadia sua está gerando o quê? Está gerando o quê? Então tem que ter. Você vai ter que se esforçar para poder você ter sucessos acumulados e experiências obtidas na sua vida, para quando as pessoas olharem para você, ou quando você estiver em cima do púlpito falando de algo sobre Deus, as pessoas verdadeiramente este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus.
E você vai encontrar esse registro em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Você vai encontrar esse registro bíblico. Então, revisando as bases da ousadia. Primeira ousadia que você precisa ter, ou seja, a primeira base que você precisa ter na sua ousadia, Jesus. A segunda base da ousadia, esperança. A terceira base dessa ousadia é a questão da oração. A quarta base da sua ousadia em Cristo Jesus, sucesso, ou seja, comunhão com Deus. E a última, que é a quinta, é sucesso acumulado e experiência obtida. Então, essas são as 5 bases, né, que eu passei para você, voltada à questão da ousadia. Se você tiver essas 5 bases aí, com certeza a sua ousadia que você tem, ela é divina. Porque se tem Jesus no centro, se tem a esperança, que essa esperança em Jesus é o centro, tem a oração, que é voltada à questão com Deus, a comunhão com Deus, o sucesso acumulado, que tudo veio por resultado que você tem com o Senhor, com certeza a sua ousadia, ela é verdadeira. Ela não é uma ousadia pirata, falsa, de maneira nenhuma. Então essa é a reflexão número 274 de segunda-feira, hoje segunda-feira, né? A primeira segunda-feira do ano de 2022. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você que não é inscrito nesse canal se inscreva, vai lá, dá um toquezinho no sinozinho, um ok, compartilha com seus amigos, com sua família, que com certeza as coisas vão melhorar, vão ter vida, vai ter fruto, vai ter jardim novo na sua vida, se você colocar em prática essas reflexões que eu estou passando aqui nesse canal. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.